Ok, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, né, após uma semana de recesso, onde a gente descansou bem, vocês descansaram, relaxaram um pouco, né, apesar da situação que estamos vivendo, a gente tenta viver da melhor forma possível. Hoje, dando continuidade às nossas aulas de matemática, né, desse quarto bimestre, nós vamos falar do arco metade. Eu vou abrir aqui a apresentação, tá, para vocês. Já vamos trabalhar aqui. Ok? Tudo tranquilo? Arco metade, apostila 7, página 181. Certo? O arco metade tem essa fórmula. Eu coloquei as 3 fórmulas aí, eu vou mostrar para vocês como que se chegar nessas 3 fórmulas. É jogo rápido aqui, tá? O cosseno da metade do arco A, ou seja, arco A sobre 2, é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 mais o cosseno A dividido por 2. Aí tem o seno do A sobre 2, que é o arco metade, metade do arco A, né? É igual a mais ou menos raiz de 1 menos cosseno A sobre 2. E a tangente de A sobre 2, que é a raiz de 1 menos cosseno sobre 1 mais cosseno. São fórmulas. Essas fórmulas, a maneira de você ter em mente é praticando, é escrevendo, né? Igual a academia. Se você quer desenvolver musculatura, tem que praticar. Tá? Então, matemática e fórmula não é muito diferente. Tá, ok. Então, vamos aí. Olha, para chegar nessa fórmula, fizeram a seguinte dedução. É jogo rápido aqui, tá? Adotou o arco duplo, eu vou chamar aqui o arco duplo 2x, vou colocar aqui em cima, 2x, como sendo o arco A. Se você isolar o x nessa adoção que foi feita aqui, ó, você vai descobrir que o x é a metade de A. Certo? Agora eu quero que vocês me ajudem. Vocês lembram da formulazinha do cosseno de 2x? Alguém pode me ajudar com essa formulazinha? Cosseno do arco duplo. Quadrado menos seno quadrado. Sim, mas aquelas outras que só tem uma das razões. Pega só que tem a razão cosseno. Tem É 3, 1 né? menos 2 cosseno? É 2 cosseno ao quadrado, aquela que só com cosseno, de x menos 1. Essa sai dessa primeira que você me citou, tá? Então, nós temos 3 formulazinhas para o cosseno de 2x. Para chegar no cosseno do arco metade, usou essa fórmula. E para chegar no seno do arco metade também. Como nós fizemos uma adoção aqui em cima, ó, observe, aqui em cima eu já adotei que 2x vale A, então x é o A sobre 2, você só vai substituir aqui embaixo. Vai ficar cosseno A, ó, troquei o 2x por A, 2 cosseno quadrado, aí eu troco o x por A sobre 2, de acordo com a indicação lá em cima. Aqui, ó, você só vai isolar o cosseno de A sobre 2. Esse menos 1 que está aqui no segundo membro, eu vou jogar o primeiro membro, ele vai vir positivo. Então vai ficar 1 mais cosseno A igual a 2 cosseno ao quadrado de A sobre 2. O objetivo aqui, nessa dedução, seria isolar o cosseno de A sobre 2. Esse 2 que está multiplicando o cosseno ao quadrado, passa dividindo. Então vamos chegar nisso aqui, ó. 1 mais cosseno A dividido por 2 igual a cosseno ao quadrado de A sobre 2. Como está ao quadrado, para isolar tem que tirar a raiz. Então, cosseno de A sobre 2, ele vai valer mais ou menos, que eu estou tirando a raiz, raiz de 1 mais cosseno A dividido por 2. Então, aí está a fórmula. Saiu dessa dedução. As fórmulas que nós vamos trabalhar de agora em diante, sai tudo do arco duplo ou da soma ou da diferença de arcos. Então, essa é a forma do cosseno do arco metade. Para chegar no seno do arco metade, algo muito parecido foi feito. O que eles fizeram? Colocou a forma do cosseno do arco duplo, aquela fórmula do cosseno do arco duplo, que tem só o seno. Alguém lembra aí? 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Então, o cosseno do arco duplo tem 3 expressões. Uma envolvendo as duas razões, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Outra, só o cosseno.
e a outra é só o seno. Então, eles fizeram essas duas que só tem o seno e a outra, desculpe, essa que só tem um cosseno e essa que só tem um seno, para deduzir essas fórmulas. Aí, do mesmo procedimento, ó, troca o 2x por A, então ficou cosseno A, 1 menos 2, aí troca o x por A sobre 2, foi feito lá na aberturinha, né, ó. E isola, como esse menos 2 seno ao quadrado, ele aparece aqui no segundo membro, quando eu jogo para o primeiro membro, ele vem positivo, ó. 2 seno ao quadrado, A sobre 2. E esse cosseno que está aqui, ó, esse cosseno que está aqui no primeiro membro, quando vai para o segundo membro, ele vai negativo. Olha só, isolando, seno ao quadrado, A sobre 2, e aqui vai ficar 1 menos cosseno A dividido por 2. Como está ao quadrado, extrai a raiz. Fica mais ou menos, raiz de 1 menos seno A dividido por 2. Aí está a fórmula. Por quê? Que ela é 1 menos seno A. Opa, tá errado, cosseno, eu copiei errado. Opa, não vai na minha onda aí não. Deixa eu só, o pessoal consiga apagar aqui. Opa. Aqui é cosseno. Então vamos arrumar aqui. Eu acabei de fazer uma cagadinha. Tá tudo bonitinho, né? Então aqui vai ficar 1 menos cosseno A dentro da raiz. Certo? Agora sim. Ok? Nasceu um seno ali do nada. Então, essas são as origens da fórmula do seno e do cosseno do arco metade. A tangente, como vocês podem ver aqui, até tirei essas fórmulas do livro de vocês, ela é a divisão do seno sobre o cosseno. Então, quando você faz a divisão do seno sobre o cosseno, a tangente de A sobre 2, você pega seno de A sobre 2 sobre cosseno de A sobre 2, você vai chegar nessa forma. Por quê? Você vai colocar aqui em cima a formulazinha do seno de A sobre 2, que é a raiz de 1 menos cosseno A dividido por 2, e aqui embaixo tu vai colocar a formulazinha do cosseno do arco metade sobre 2. Aí você vai fazer uma divisão de fração, para chegar naquela forma que está colocada ali para vocês. Na divisão de fração, você tem divisão de raiz, você pode conservar uma raiz só. Aí, a fração, você vai manter a fração que está em cima, que é 1 menos cosseno A sobre 2, e vai multiplicar pela fração, pelo inverso que está embaixo, que é 2, o inverso que é 2, 1 mais cosseno A. Tudo isso dentro da raiz. Tudo dentro da raiz. Aí pode simplificar o 2, ó, divisão de fração com raiz. Se a raiz tem o mesmo índice, é só dividir dentro da raiz. Ó. Simplifica aqui, ó. Aí sobra aquela fórmula lá. Beleza? Então, formulário, gente. Anota, copie, para que você memorize. Tá bom? Então, essas são as 3 formulazinhas da aula de hoje. Tá? Nós estamos na parte de trigonometria, você fala, pô, mas tem forma pra caramba. Tem forma pra caramba, gente. A gente vai ver a transformação de produto ainda. E a única maneira da gente automatizar isso é fazendo exercício e copiando, escrevendo, falando a fórmula, toda vez que você vai escrever, tá? Tranquilo? Tranquilo, né? Fórmula, tranquilo. Vamos aplicar essas fórmulas, né? Veja só. Coloquei aqui, eu tenho 3, se não estou enganado, eu coloquei 4 exemplos para a gente discutir a fórmula. Aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele é a metade de quem? 45. De 45, certo? Então, 22 graus e 30... 22 graus e 30 minutos, ele é o mesmo que 45 graus dividido por 2, certo? Como eu quero saber o cosseno, a gente vai jogar a fórmula, cosseno de 45 dividido por 2, ou seja, metade de 45. Como eu quero saber o cosseno, nós vamos recorrer à fórmula do cosseno. Vamos lá, acabei de passar a fórmula do cosseno, certo?
Como 22 graus e 30 minutos está no primeiro quadrante, eu deixo a raiz aqui como positivo, porque o primeiro quadrante ela é positiva. Aí a gente vai jogar aqui dentro. Qual que é a fórmula do cosseno do arco metádico que eu acabei de colocar ali para vocês? 1 mais cosseno A sobre 2. Isso. E o nosso caso aqui, o cosseno A, o A seria o 45 graus, porque nós estamos trabalhando com a metade de 45. Então, 1 mais cosseno de 45 dividido por 2. Beleza? Então, aqui você vai chegar no cosseno do arco metade. Aí você vai ter que trabalhar a matemática básica aqui agora. Me ajude aí, por favor. Pode ser a Gabriela, pode ser a Manuela, qualquer um que puder me ajudar. Qual que é o cosseno de 45? Álvaro, me ajuda aí. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Então, você vai trocar aqui, ó, por raiz de 2 sobre 2, dividido por 2. E aí, ó, matemática básica, né? Você tem uma fração em cima, você vai fazer a MC dessa fração, ela vai dar 2, aí fica 2 mais raiz de 2. Tudo isso dividido por 2. Na divisão de fração, me ajuda aí, tu vai conservar aquela que está em cima. Muita gente perde a questão aqui, ó. Ele erra a matemática básica. Ó, você vai conservar quem está em cima e multiplicar pelo inverso de quem está embaixo. Certo? E assim, o cosseno procurado, que seria o cosseno de 22 graus e 30, vai ficar raiz quadrada de 2 mais raiz de 2 sobre 4. Para finalizar, quando você tem uma fração e você tem ela dentro da raiz, você pode tirar a raiz dos seus termos. Por exemplo, raiz do numerador seria 2 mais raiz de 2, dividido pela raiz do denominador, que seria a raiz de 4. Certo? Assim, eu posso finalizar esta continha como sendo... Aqui eu errei de novo, ó, por exemplo. Raiz de 2 mais raiz de 2 sobre, tirar a raiz de 4. Ó, esse 2 está fora da raiz agora, tá? Então seria a nossa resposta usando o arco metade. Tranquilo? Aplicação de fórmula. Aplicação de fórmula, tá? Tangente de 15. Vamos usar o arco metade da tangente para chegar na tangente de 15. Eu vou pedir a vocês que desenvolva. Professor, Pode falar. como aí não é uma raiz, não seria mais ou menos? Seria mais ou menos, mas olha qual é o quadrante que está o 22 graus e 30 minutos. Ah, tá. Obrigado. Primeiro quadrante, então a gente deixa ele positivo. Tá? Tangente de 15, utilizando a formulazinha da metade. Vamos lá, vocês, coloca no papel, por favor. Que eu quero ver como é que vai sair a matemática básica, que é um dos itens que pega muito. Só me ajuda aqui com a fórmula, enquanto vocês vão colocando no papel. Tangente de 15, lembrando que a tangente de 15, ela é o mesmo que metade do arco de 30 graus, ó. Seria isso aqui, ó. 15 graus, tangente de 30 sobre 2, certo? A tangente do arco metade, ela fica, certo? Raiz, qual que é a formulazinha mesmo da tangente? Raiz, vamos colocar a formulazinha da tangente. E vamos fazer a continha aí.
A tangente já tem a formulazinha, você pode colocar aqui, ó, raiz de 1 menos cosseno 30 sobre 1 mais cosseno 30. Tudo isso dentro da raiz. Aí você vai só substituir agora. Tangente de 15 vai ser igual. Isso aqui está dentro da raiz, tá? Depois eu coloco a raiz aqui. 1 menos. Me ajuda com o cosseno de 30. Oi? Oi? Me ajuda com o cosseno de 30. Qual o valor dele? Raiz de 3 sobre 2. Isso. Raiz de 3 sobre 2. Embaixo, raiz de 3 sobre 2. Tá aqui tudo tranquilo, né? Tudo isso está dentro de uma raiz. Ok? Se você trabalhar agora dentro da raiz, tu vai ter 2 menos raiz de 3 dividido por 2 na parte de cima. E embaixo vai ter 2 mais raiz de 3 dividido por 2 dentro da raiz. Dentro da raiz. Aí você vai ter divisão de fração ali dentro. Aqui que o pessoal apanha, aqui a fórmula é tranquila, mas chega aqui, você vai ter uma divisão de fração. Você vai conservar a primeira, que é 2 menos raiz de 3 sobre 2, e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Então vai ficar 2 sobre 2 mais raiz de 3. Tudo dentro da raiz. Certo? Aí dá para simplificar aqui, ó. E a sua fração, ela vai ficar assim, ó. 2 menos raiz de 3 dividido por 2 mais raiz de 3. Galera, e aí, o que eu posso fazer daqui para frente? Se você olhar para essa questão, a fraçãozinha que está aqui dentro, você vai perceber que o denominador dessa fração tem raiz. Quando o denominador tem raiz, o que a gente faz com a fração? Me ajuda? Essa resposta aqui é uma provável maneira de te dar a resposta. Mas tem uma outra maneira. Tá vendo aqui, ó? 2 menos raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3. Dá para fazer uma racionalização dentro dessa raiz. Então, lembrado da racionalização? Como que a gente faz a racionalização nesse caso aí? Deixa eu pegar uma cor azul aqui para a gente continuar na racionalização. Aqui, ó, quando você tem esse denominador aqui em forma de soma com raiz, tu tem que multiplicar pela diferença. Ó. Por que a diferença? Porque tem que formar conjugada aqui embaixo. Então, se você multiplicou embaixo pela diferença, em cima também vou multiplicar pela diferença. Você está fazendo uma racionalização. Isso tudo está dentro da raiz, tá? Então, a gente vai fazer essa diferença para que a gente encontre a resposta mais simplificada. Então, ficamos assim, ó. Ajuda aí, se você estiver em dúvida, pode perguntar. Aí tem uma racionalização. Na parte de cima, tu vai multiplicar. Tudo dentro da raiz, a racionalização, tá? Beleza? Vai ficar 2 menos raiz de 3. 2 menos raiz de 3 ao quadrado dentro da raiz, ó. Embaixo dessa raiz, opa, deixa eu puxar a perninha aqui, vai lá embaixo. Vai ficar quadrado do primeiro, que vai dar 4, menos o quadrado do segundo, que vai ficar 3. Lembrou disso? Então, ficamos assim, raiz. Na parte de cima, ficou 2 menos raiz de 3 ao quadrado. Embaixo ficou 1. Tudo bem, turma? Entendeu o procedimento aí? Pode falar que sim ou pode falar que não, ou manda mensagem, mas me dá uma posição aí. Sim, sim. Aí você vai tirar a raiz, ó, a expressão 2 menos raiz de 3 ao quadrado,
Observe, 2 menos raiz de 3 ao quadrado, você pode tirar da raiz, vai ficar 2 menos raiz de 3, ó, tirei a raiz porque ele estava ao quadrado, e aí embaixo tira a raiz de 1, vai dar 1 mesmo. Então a resposta final para essa tangente de 15, nesse caso aí, vai ficar 2 menos raiz de 3. Certo? Tranquilo? Essa é a resposta para a tangente de 15, após todas as simplificações possíveis. É raro você encontrar nesse formato aqui, ó, que nós começamos a nossa racionalização. Então, o ideal é você trabalhar essa questão até o fim. Aí trabalha a matemática básica, que eu estava falando para vocês. Muitos vão apanhar da matemática básica. Tranquilo? Lembre-se, se você tem fração com raiz no denominador, nós temos essa racionalização a ser feita ainda, que é um recurso da matemática, transformar o denominador em número racional. Perfeito? Vamos para o nosso próximo exemplo. Posso virar a tela? Sim? Pode sim, professor. Tranquilo, tranquilo. Obrigado, Caio. Veja o próximo exemplo. Sabendo que seno x sobre 2, que é o arco metade, como vocês podem ver aqui, ó, x sobre 2 é o nosso arco metade, ele vale 1/5, calcular o cosseno de x. Calcular o cosseno de x. Gente, coloque a formulazinha, vou deixar na mão de vocês. Coloque a formulazinha do seno x sobre 2, para começar o probleminha aqui. Então, você vai colocar a formulazinha, vamos lá, gente. Põe no papel, formulazinha dos... Vou colocar a cor aqui. Então, você vai colocar a formulazinha do seno de x sobre 2, e aí você vai desenvolver a questão. Vamos lá, com vocês? Formulazinha do seno de x sobre 2 que eu coloquei bem na abertura da aula, até na sua postura também. Seno x sobre 2. Vai ficar mais ou menos raiz. Como é que fica aqui dentro mesmo? 1 menos cosseno sobre 2. Perfeito. Aí, nós queremos saber o cosseno. Nós vamos fazer a troca, tá? O seno de x sobre 2, ele está valendo 1/5, então você já troca ele aqui, ó. 1/5. Do outro lado, você está com mais ou menos raiz de 1 menos cosseno x sobre 2. O que eu faço para sumir com uma raiz de um dos membros da equação? Elevo os dois membros ao quadrado. Então, eu elevei aqui ao quadrado, 1/5 ao quadrado, e aqui também eu estou levando ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, esse mais ou menos aqui, você vai ficar tudo positivo. Porque o menos, quando é elevado ao quadrado, fica positivo, e o mais também. Então, eu não preciso mais dele. Aqui eu vou ficar com 1 sobre 25. E do outro lado, eu vou eliminar a raiz, ficando 1 menos cosseno. E o mais ou menos, professor? O mais ou menos agora foi para o saco. Por quê? Você elevou ao quadrado, fica todo mundo positivo. Beleza? Vamos multiplicar cruzado e isolar o cosseno. Então, multiplicando cruzado, eu vou ficar com 2, aí vai ficar 25 menos 25 cosseno x. Vou jogar o cosseno x para o primeiro membro, eu vou ficar com 25 cosseno x, 25 cosseno x é igual a 25 menos 2. Finalizando aqui, 25 cosseno x é igual a 23. Isolo o cosseno. 23 sobre 25. Ok? Aí está a solução do cosseno. Certo? Posso virar a tela aqui, turminha? Alguma dúvida? Calma aí, professor, rapidinho. Opa, eu ouvi alguém perguntando, eu não entendi. Não, só pedi para esperar um pouquinho, professor. Ok, tranquilo. Ô, professor,
Pode falar, tô te ouvindo. Teria como fazer aquele negócio de triângulo? Para qual agora? Se Não, eu é nesse quisesse exercício descobrir o... formar um triângulo. no caso, eu poderia usar o triângulo para chegar no cosseno de x sobre 2. O arco que eu tenho é o x sobre 2, que vale, o seno vale 1/5. Então, se eu perguntar para você qual é o cosseno de x sobre 2, eu já posso montar um triângulo com o ângulo de x sobre 2. Aí, tudo de boa. E se eu quisesse saber sobre o seno x, eu teria que montar um triângulo com o 23, 25 ali, do cosseno x. Mas do exercício inicial ali, ó, eu poderia montar o triângulo, eu vou descobrir as razões seno de x sobre 2, já tem, e o cosseno de x sobre 2. Pegou? Beleza, obrigado. Tá? Mas para chegar no cosseno x, eu teria que jogar na fórmula. O triângulo não vai resolver, não. Posso rodar? Pode sim. Eu fiz alguns exemplos para que vocês depois vão na apostila e não fiquem com tanta dúvida. Olha essa aí, ó. Cotangente de x sobre 2 é igual a raiz de 3. Cotangente de x sobre 2 é igual a raiz de 3. Calcule o valor do seno x. E agora? Me dá uma ajuda. Que silêncio é esse, gente? É o seguinte. Se eu tenho a cotangente, aqui, eu tenho essa cotangente, eu posso chegar na tangente. Se a cotangente de x sobre 2 vale raiz de 3, qual é a tangente de x sobre 2? Turminha, me ajuda, por favor. Raiz de 3 sobre 3. Se você pensar, né, acho que vai dar isso mesmo. Por quê? Por que dá raiz 3 sobre 3? Né? Se você vai ter aqui, ó, que a tangente ela é o inverso da cotangente. Então, se a cotangente é raiz de 3, a tangente é 1 sobre raiz de 3. Vocês estão lembrados disso. Então, se você racionalizar essa fração, vou pegar aqui, vamos lá. Deixa vocês com a matemática básica um pouquinho, enquanto eu procuro aqui mudar essa cor. Se você racionalizar a fraçãozinha, você vai multiplicar aqui embaixo pela raiz de 3 e aqui em cima também pela raiz de 3. Aí onde você vai encontrar raiz de 3 sobre 3 como o valor da tangente. Então aqui, raiz de 3 sobre 3. Esse é o valor da tangente. Tá? Fórmula. Se você usar aqui a tangente, usar a fórmula, você vai chegar aqui, ó. Qual é Ô, professor, você fez isso porque a cotangente é o inverso da tangente, né? perfeitamente? Ah, então beleza. Então lembra, né? Então se eu tenho a cotangente é só inverter o resultado da cotangente, tá? Aí nós temos a fórmula da tangente do arco metálico. Vamos lá, me ajuda, que é 1 menos o cosseno dividido por 1 mais o cosseno. Certo? Se eu colocar aqui o valor da tangente, raiz 3 sobre 3, eu vou ficar com essa igualdade aqui. Ó. 1 menos cosseno sobre 1 mais o cosseno. Ok? Procedimento. Elevar ao quadrado os dois membros da equação. Elevei ao quadrado e também estou elevando ao quadrado. Ok? Elevou ao quadrado, aqui vai ficar 3 sobre 9, e do outro lado vai ficar 1 menos cosseno, que vai eliminar a raiz, né? Sobre 1 mais o cosseno.
Simplifica o 3 nonos. Então, se simplificar, vai ficar 1 terço. 1 menos cosseno. 1 mais cosseno. Multiplicamos cruzado. 1 mais cosseno. Igual a 3 menos 3 cosseno. Isolamos o cosseno. Vai ficar 3 cosseno mais cosseno igual a 3 menos 1. Aqui vai ficar 4 cosseno. Do outro lado fica 2. Cosseno x vai dar 2 sobre 4. Cosseno x meio. Gente, eu estou fazendo aqui tudo por fórmula. Mas, o aluno que é mais atento, ele já percebeu como a tangente de x sobre 2 deu raiz 3 sobre 3, o cosseno de x deu meio, nós temos que esse x está valendo 60 graus, né? Porque se a gente de 30 graus é raiz 3 sobre 3, que é a metade de x. Aí já dá para matar direto o seno. Mas vamos supor que você não tem um ângulo notável. Não tem um ângulo notável. Nós estamos trabalhando essa ideia. Aqui deu a coincidência que o resultado encontrado aqui para o cosseno x igual a meio é um resultado de ângulo notável. Se você conferir a tangente x sobre 2, também é um ângulo notável. Então, o exercício dá para você matar já atribuindo o 30 graus para x sobre 2 e os 60 graus para o x. Mas vamos fazer de conta que eu não percebi que é um ângulo notável, ou que não seja um ângulo notável. O que eu faria a partir desse momento, tendo o conhecimento do cosseno? Você coloca na relação fundamental, você faz um triângulo. Perfeito. Tá? Se você fizer o triângulozinho aqui, eu acho muito mais prático, a partir do momento que eu tenho o valor do cosseno, eu posso colocar o arco x aqui, cosseno, cateto, adjacente, hipotenusa, faz o Pitágorazinho da vida aqui, vai ficar a raiz de 3 aqui atrás, ó. E aí você responde, ó, seno x, cateto oposto, por hipotenusa. Beleza? Tá aí a solução desse probleminha. Tranquilo? De boa, né? Vamos mais uma? Posso rodar isso aqui? Estou indo bem tranquilo para vocês acompanharem na intenção que vocês já vão desenvolvendo, tá? Coloca no papel aí e vai desenvolvendo. O próximo exemplo, vou passar aqui para vocês. Olha essa daqui. Ah, essa daqui você já consegue tirar de letra. Vou dar o tempinho de vocês agora. Tempinho para vocês aí. Eu vou marcar aqui 2 minutinhos. 46, quando for 48 no meu relógio, eu começo a falar novamente. E quem tiver a resposta, me passa aí, por favor. E aí, alguém com resposta? É meio? Vamos conferir. Ó, deu 2 minutos e 15 segundos, tá?
Eu marquei aqui. Para ver o tempo de vocês na resolução aqui. Ficou assim, cosseno de x sobre 2, 3 quartos. Eu quero saber o cosseno de x. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar a formulazinha que tem só o cosseno de x. Então, vamos pegar a formulazinha do arco metade. Me ajuda aí, para cosseno, qual que é a fração que fica aqui? 1 mais cosseno x sobre 2. Faz a troca, isso vai dar 3 quartos no cosseno de x sobre 2. Do outro lado, ficamos com 1 mais cosseno x sobre 2. Lembra, tem raiz, vamos levar ao quadrado. Eu nem coloquei o mais ou menos aqui no começo da continha, porque vai levar ao quadrado, tá? Então, levou ao quadrado um membro, eleva o outro também. Elevando ao quadrado, aqui vai ficar 9 por 16. E do outro lado, só eliminar a raiz. Cosseno x sobre 2. Multiplicando cruzado, eu vou ficar com 16 mais 16 cosseno igual a 18. Certo? 16 cosseno. 18 tira 16, vai ficar 2. Então, nós temos que o cosseno x, 2 sobre 16. Cosseno x, 1 oitavo. Ok, turminha? Tranquilo, né? Dúvida? Fazendo aqui tranquilo, vai virar dúvida que você vai montar. Tá? Aí, ó, lá na página 182 da apostila de vocês, tá? Nós temos aí o praticando número 2. Vamos lá? Praticando número 2. Vou dar um tempo de vocês. Vou marcar aqui 3 minutos. Ok. E a resposta encontrada foi a letra
D de dado. D de dado. Vamos ver, então. Ok, ó, marquei 3 minutos. É o tempo médio de vocês resolver questões, né? Em provas, principalmente prova de Enem. Aqui, vou usar o arco metade para seno. Seno de 15, como já mostrei para vocês, eu posso escrever como sendo seno de 30 graus dividido por 2. E aí, colocar a fórmula, né? Como é 15 graus, é primeiro quadrante, eu não preciso preocupar com mais ou menos. Ok? Vamos colocar a fórmula. Fórmula para seno do arco metade. É 1 menos cosseno 30 sobre 2. Agora você vai desenvolver a expressão que está dentro da raiz. 1 menos o cosseno 30, raiz de 3, sobre 2, dividido por 2. Aí você vai arrumar a expressão. Ó, sobre 2, sobre 2. Como fizer a inversão da fração, nós vamos ficar com essa fração aqui. 2 menos raiz de 3 sobre 4. Certo? Assim, o seno de 15 vai tirar a raiz da parte de cima, vai ficar dentro da raiz. E a parte de baixo sai o 2 da raiz. Ok? Letra D. Certinho? Bem de boa, desde que tenha o conhecimento da fórmula, né? O que pode pegar, às vezes, seria o conhecimento da fórmula. Próximo exercício do praticando. O número 3, essa expressão. Ó. O valor de seno de 22,5 mais cosseno de 22,5 elevado ao quadrado. Gente, você tem soma de seno mais cosseno. Se você usar a formulazinha do arco metade para seno de 22,5, do arco metade para cosseno de 22,5, você vai resolver o problema. Só que você vai trabalhar muito. Se você desenvolver o quadrado, você vai cair de uma relação que eu já comentei para vocês. Tipo, desenvolvendo o quadrado, essa potência vai ficar seno ao quadrado. Vai ficar seno ao quadrado. Deixa eu só arrumar aqui. Seno ao quadrado. 2 vezes o seno, o cosseno. Então, vamos lá. Desenvolve o quadrado. Desenvolvendo o quadrado, vai ficar seno ao quadrado de 22,5 mais 2 vezes seno de 22,5 vezes cosseno de 22,5 mais cosseno ao quadrado de 22,5. Certo? Eu desenvolvi o quadrado que estava indicado. Olhando aí aqui na questão, nós temos 2 coisinhas a ser observada. Tá? Veja só. Vou só mudar a cor aqui para mostrar para vocês. Isso aqui, seno ao quadrado. Desculpa. Com isso aqui, dá 1. Certo? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. E essa partezinha do meio aqui, ó, é uma formulazinha que eu falei para vocês numa aula antes de a gente sair de recesso. 2 vezes seno cosseno do mesmo arco. 2 vezes senta cossa. Isso aqui seria quem? Forma de quem? Puxar. Seno duplo. É o seno do arco duplo. Ó. Seno de arco duplo. Ele é 2 vezes seno x cosseno x. Então, aqui, ó, tudo isso aqui que está destacado, eu posso trocar por seno de 2 vezes 22,5 graus.
certo? Então, observando isso, a expressão ela vai ficar mais ou menos assim. Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. 1 mais seno de 45. Porque se você multiplicar 2 vezes 22,5, vai dar 45. Aí é só você substituir o seno de 45. Beleza? Então ficamos com 1 mais raiz de 2 sobre 2, letra B. Ok? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Por hoje, né? Eu tinha passado para vocês. Arco metade. Na aula de amanhã eu vou falar da transformação em produto e a gente trabalha exercício em um outro momento. Mas já pode ir praticando o exercício da sua apostila relacionado a esse assunto. Lá na sua apostila traz arco duplo também nessa unidade aí. É só você aplicar a forma. A aplicação de forma é o que você tem que mais cuidar nessa parte é entender qual forma a ser aplicada. Turma, coloque o nome aí, né, para a gente fazer a lista de presença do quarto bimestre. Obrigado por esse momento e tenha uma boa semana de aula. Tchau, tchau, professor. Obrigado pela aula. Oh, valeu. Falou, professor, até mais. Até mais, valeu. Boa aula.